Sabe quando você está vendo um anime e pensa, mas o que diabos eu estou assistindo? Pois bem, essa é uma lista de 5 títulos do tipo. Ok, isso não é exatamente muito descritivo, mas é difícil explicar que tipo de anime você encontra aqui. Eu posso, porém, dizer o que você não vai encontrar. Em primeiro lugar, eu propositadamente evitei comédias. Há vários animes que caem no que chamamos de comédia do absurdo, e se eu fosse incluí-los nessa lista, ela bem poderia ser só deles. Em segundo lugar, eu evitei também animes que tenham apenas uma estética diferente, mas uma narrativa relativamente normal. Por fim, esses são títulos que já começam bastante abstratos, ao invés de esperarem até os seus episódios finais para revelar o seu caráter de What the fuck? E sem mais delongas, vamos então para a lista. Em quinto lugar, Serial Experiments Lain. A história de Serial Experiments Lain começa quando uma colega de sala da protagonista titular se suicida, apenas para então que mensagens supostamente enviadas por ela comecem a aparecer nas caixas de e-mail de algumas das garotas da sala, a Lain inclusa. O que se segue então só pode ser descrito como uma mescla de mistério, ficção científica e horror, conforme a fronteira entre o real e o virtual ameaça se desfazer. Sendo bem sincero, eu não realmente gosto desse anime, e há já uma review no blog onde eu dou os detalhes da minha opinião sobre ele. Mas eu acho que ainda vale a pena indicá-lo aqui. Para todos os efeitos, esse é um anime bastante ame ou odeie, e se há muitos que o veem com um olhar torto, há também muitos que se encantam com as estranhezas dessa obra. É uma história atmosférica acima de tudo, mesmo acima do seu roteiro. Por conta disso, os seus episódios iniciais são justamente a sua parte mais bizarra, conforme a obra tenta construir uma atmosfera que alguns talvez bem descrevessem como Lovecraftiana. Não quero me estender demais aqui, dado que a maioria de vocês que estão vendo esse vídeo provavelmente já deve ter pelo menos ouvido falar de Serial Experiments Lain. Mas caso ainda estivessem em dúvida sobre se vale ou não a pena dar uma chance a esse anime, espero ter ajudado. E com isso, vamos seguir em frente. Em quarto lugar, FLCL. Naota Nambara leva uma vida perfeitamente normal numa cidade cujo maior distintivo é um gigantesco ferro de passar roupa. Mas eis então que um dia entra em sua vida a garota Haruko Haruhara, que pilotando uma Vespa acerta a cabeça do menino com sua guitarra, assim criando em sua testa um portal através do qual máquinas das mais diversas passam a sair. Outro título até que relativamente bem conhecido, FLCL é um legítimo espetáculo, isso em mais de um sentido. Mesmo já tendo quase 20 anos, a sua animação segue até que bastante impressionante, mesmo para os padrões modernos. E a sua trilha sonora é tão absurdamente memorável, que quando anunciaram outras 2 temporadas para o título, agora em 2018, não poucas pessoas estavam mais preocupadas com a banda que tocaria as músicas do que com literalmente qualquer outro aspecto da obra. Sua história, porém, é uma que ainda hoje deixa muitos confusos. Vou dizer que por trás do completo absurdo que rege a obra, a sua efetiva trama é até que bem simples, e mesmo dita com todas as letras ao longo da história. A questão então se torna muito mais sobre o que a obra de fato quer falar, um território que eu prefiro não tocar. Tenho as minhas opiniões, é claro, mas isso aqui é uma indicação, não uma análise. Vá lá conferir o anime e tire as suas próprias conclusões. Acredite, vale muito a pena. Uma divertida loucura de um estúdio que se especializou em entregar exatamente isso. Em terceiro lugar, Aru Tabibito no Nikki. Hey, você já pensou como ser uma pintura surrealista animada? De 2 títulos até que bem conhecidos, passamos agora para um que provavelmente ninguém ouviu falar. Aru Tabibito no Nikki, também conhecido como O Diário de Tortov Rodle. Uma série de 6 episódios para a internet, cada episódio possuindo apenas 3 minutos de duração. Cada um conta uma pequena aventura vivida pelo viajante titular, num mundo que, como eu bem disse, só pode ser descrito como surrealista. Peixes nadam em copos de café,
Coelhos tomam um ônibus para a lua. Isso sem mencionar que o protagonista viaja em um gigantesco porco com pernas finas e compridas. É uma obra bastante atmosférica e mesmo bastante silenciosa. As poucas falas que eventualmente aparecem o fazem na forma de cartões como num filme mudo, enquanto que durante os momentos de animação, o som que predomina é o da calma trilha sonora e dos eventuais efeitos sonoros, como o barulho da chuva que cai sobre uma cidade. Chamar esse anime de diferente ainda não realmente lhe faria justiça, dado o quão distante ele se coloca de qualquer coisa remotamente associada com a mídia da qual pertence. Algo que, vale dizer, faz dele uma experiência bastante única. Obviamente nem todos irão gostar, algo que vale para todas as entradas nessa lista. Mas tão curto que é, vale a pena ao menos dar uma conferida e decidir por si próprio se esse singelo título faz ou não o seu estilo. Em segundo lugar, Shoujo Kakumei Utena Adolescence Mokushiroku. Antes de mais nada, é preciso separar Shoujo Kakumei Utena Adolescence Mokushiroku, o filme, de Shoujo Kakumei Utena, a série de TV que precede o filme. Adolescence Mokushiroku é, para todos os efeitos, uma reimaginação da história contada no anime para TV, e, na minha opinião, uma versão bem melhor dessa história. A história de Utena começa quando a protagonista titular chega à Academia Otori, onde ela inadvertidamente acaba tomando parte em um duelo cujo prêmio é a Noiva das Rosas, Himemiya Anti. Com uma história que é, em seu mais essencial, um coming of age, Shoujo Kakumei Utena Adolescence Mokushiroku não hesita em tocar em temas bastante pesados, mesmo para os padrões de hoje. Tudo isso corado com um visual que segue impressionante mesmo quase 2 décadas após o lançamento do filme. Na minha opinião, Shoujo Kakumei Utena, a série de TV, esteve em seu melhor justamente quando abandonava qualquer pretensão de normalidade e recorria ao puro simbolismo visual e alegoria para contar a sua história. Adolescence Mokushiroku parte desse estilo já em seus primeiros momentos, entregando um cenário que intriga justamente pelo quão fora da realidade ele consegue ser. Como sei que alguns ficaram em dúvida, já vou dizer o seguinte: tecnicamente falando, você não precisa assistir o anime original para aproveitar esse filme. O filme tem algumas referências a ele, como algumas piadas que fazem bem mais sentido se você viu o original. Mas sendo uma reimaginação, ele é perfeitamente capaz de se sustentar por si mesmo. Em primeiro lugar, Tenshi no Tamago. O mais antigo anime dessa lista e também um dos mais enigmáticos títulos dessa mídia. Tenshi no Tamago acompanha a história de uma garota sem nome que carrega consigo um ovo num mundo aparentemente devastado. Um dia ela encontra um soldado e ambos acabam trocando algumas palavras. Contar mais do que isso já seria spoiler, mas já nessa premissa é possível ver o quão fora do comum esse anime é. Em 2016, eu cheguei a escrever uma review sobre ele para o blog, e acho que bem o defini ali quando coloquei que a sua trama é bem fácil de entender, com a confusão surgindo quando você tenta entender qualquer coisa para além do puro acontecer. Literalmente temos uma cena de pescadores caçando com arpões enormes sombras de selacantos. E o que diabos isso significa ou por que está aqui fica para qualquer um adivinhar. E o filme inteiro é lotado de momentos que bem poderiam ser descritos nesses moldes. Justamente por isso, esse é um título que divide bastante opiniões, com alguns considerando uma obra-prima da animação japonesa e outros o considerando apenas pretensioso. Mas se mais nada, eu considero no mínimo uma experiência que vale a pena se ter, sobretudo pelo quão diferente e distinto ele é. Vale ainda apontar o quão detalhada é a arte desse filme, fazendo dele uma peça impressionante mesmo para os padrões atuais. E é também interessante o quão silencioso ele é, tendo inclusive bem poucos diálogos apesar de passar de 1 hora de duração. Obviamente não é uma obra para todos, mas a única forma de saber se ela é para você é dando uma chance e vendo o que acha.
Eu poderia encerrar o vídeo na entrada anterior, mas eu realmente não queria deixar de mencionar esse anime? Watashi no Kofei Samurai, de Hanki Tenki Nakareshi. Tem seu título em japonês, mas a dublagem é coreana, a história se passa em Seul, e seu diretor é aparentemente coreano, ou ao menos o nome sugere isso. Mas aí eu vou ver o site oficial do curta e ele é em japonês, e nesse ponto eu deixei de tentar entender. Em todo caso, o que realmente conta é que ele é definitivamente bizarro. A história começa quando um samurai é derrotado em combate, e no seu leito de morte ele deseja ter um corpo de metal. Séculos depois, na Seul moderna, ele é reencarnado como uma máquina de café, e passa as noites lutando contra seus antigos adversários. Ah, e o samurai máquina de café também começa um romance com uma garota que, completamente bêbada, encontra com o samurai máquina de café no meio da rua e resolve levar ele para sua casa e colocar na sua cama. Absurdo mal começa a descrever esse curta, e é justamente por isso que ele é tão bom. É bizarrice atrás de bizarrice, e ainda assim, de alguma forma, ele convence, entregando uma história bem divertida, mas também até que bem fofa em muitos momentos. É sem dúvida uma experiência única e uma que eu super recomendo para qualquer um. Só sei o que fazer? Então vá assistir a uma máquina de café lutando contra ninjas. E eu encerro por aqui. Se você gostou do vídeo, não deixe de compartilhá-lo nas suas redes sociais. E não se esqueça de se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito. E claro, se quiser, aperte também o sininho do lado do botão de inscrição para não perder nenhum vídeo novo daqui. Por hoje é só e até uma próxima!